Fala galera, muito bem, bora para mais um Medcast hoje com a doutora Gleice. A gente combinou aqui, doutora, vamos falar um pouco sobre clínicas médicas, sobre gestão, sobre essas mudanças, né? Acho que assim como eu, que sou do mundo contábil, eu enfrentei várias mudanças de 2013, quando eu voltei para o escritório, até agora 2022. Acredito que no mundo médico também teve essas mudanças. Doutora, primeiramente agradecer imensamente o seu tempo. Essa uma hora e meia que a gente vai ficar aqui conversando. Agradecer imensamente por esse tempo e se apresenta para os clientes que são tanto clientes do escritório, como os seguidores do Instagram do Bruno Nascimento, para doutores que também são seguidores do Bruno Nascimento. Bom, olá a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. Pode me chamar de Gleice, eu não sou doutora, eu sou professora. É, assim como o Bruno, eu venho do mundo de clínicas, de gestão, de marketing de clínicas, e de formação eu sou publicitária da USP de São Paulo e atuo na área de saúde há 15 anos. Então, faz 15 anos que eu trabalho dentro de clínicas, ajudando as clínicas a se organizarem, a crescerem, a ter pacientes, que é muito importante, a saber cobrar direito, e principalmente, que eu acho mais importante, a contar o que fazem, porque muitas pessoas nem sabem que as clínicas existem, que os profissionais existem, acabam indo em lugares que não são tão bons, em colegas que não são talvez os mais adequados, porque os bons acabam não falando, se escondendo, não fazendo nada, e aí não se tornam visíveis para que as pessoas cheguem até eles. Uma coisa que o Dr. Marcos ele comentou é do Sucesso Médico, se eu não me engano. Ele comentou que o médico falou para nossa, o doutor, olha o tanto de quadros que eu tenho aqui, né? Que ele comentou, ó, todas as formações que eu tenho, mesmo assim eu não consigo vender. Ele falou, realmente, porque esses quadros não falam sozinhos, eles dependem de você explicar o que que você faz. Uma dúvida que eu tenho do mundo médico, que eu até já dei esse início, é que para você, quais foram as principais mudanças que tiveram, vamos dizer, dos últimos 5 anos para cá? Porque eu sei que, Tá. pelo menos para o meu mundo, mudou muita coisa. O que que mudou, que você viu, enxergou nas clínicas médicas de mudanças? Eu acho que a gente nem precisa ir tão longe, pode falar dos 2 últimos anos com a pandemia, que teve uma grande mudança realmente na forma de consumir, né? Eu, eu tenho a empresa chamada A Consultora e o Dicas para Clínicas. Então, nós temos duas empresas focadas no atendimento do profissional da saúde. Uma empresa só para cuidar da parte interna das clínicas e outra só para cuidar da divulgação. Então, o que que eu percebo? Antes, tá, a grande dificuldade das clínicas era se organizar. Eu tenho pacientes, eu tenho uma boa chegada de pessoas que me procuram, mas eu ainda tenho dificuldade de precificar, de cobrar, acabo perdendo pacientes porque não tenho agenda e minha secretária esqueceu de responder um WhatsApp, de retornar. Enfim, era uma questão de organização interna que dificultava as clínicas a crescerem. O profissional tinha medo de abrir uma segunda unidade, terceira, porque ele não entendia nada de imposto, ele não entendia nada de organização, de gestão, de sistemas e tal. Hoje já é diferente. Hoje a maioria das clínicas tem um sistema de gestão, grande parte das clínicas com a parte de todo mundo pagar no cartão, organizou mais essa parte da cobrança, até a parte tributária, porque todo mundo pagando no cartão tem que arrumar a parte Tem que arrumar a tributária, parte né? tributária. Não tem como, então o Pix também. Então, essa parte, bem ou mal, se resolveu, né? E hoje, qual é a grande dificuldade das clínicas? Como o Instagram ganhou uma força muito grande, quem não aparecia, que eram os profissionais mais novos, as clínicas de franquia, começaram a aparecer e tomar vulto. E os profissionais mais antigos, mais especialistas, mais experientes, acabaram sentindo a queda nas agendas, porque a gente acreditava que era possível viver só de indicação, e antes era, realmente era. Mas hoje não é mais, né? A menos que você tenha uma agenda restrita, se atenda poucas vezes na semana, ou sua especialidade seja extremamente restrita, com poucos outros profissionais trabalhando. Porque hoje você vai num prédio, você tem médico de cima a baixo,
né? Você tem vários e das mesmas especialidades. E isso não aconteceu só com a medicina, né? Aconteceu com tudo. Para você fazer um exame, hoje você tem muitas clínicas de exame, hospitais, enfim. Então, aumentou muito o número de serviço, mas não só de prestador de serviço, aumentou muito a informação, aonde você buscar, as opções que você tem de tratamento. Então, eu acho que uma das grandes mudanças foi essa. O que antes era opcional, então você, eu não gosto de ter um perfil na internet, ok, é seu estilo. Hoje, se você não tem um perfil na internet, você é tido como um profissional ruim, antiquado, que está se escondendo. Então, hoje é obrigatório ter o perfil, você gostando ou não gostando. Não precisa fazer propaganda, mas estar presente hoje é obrigatório, né? E como a visibilidade se tornou algo muito importante, grande parte dos consultórios médicos é dentro de prédio e não tem visibilidade. Então, isso ainda reforça mais ainda a importância dos canais virtuais, digitais. Acho que essa foi Sim, uma grande mudança. sim. Outra mudança também foi a quantidade de informação que o paciente recebe, né? Então, hoje ele já chega no consultório, ele já assistiu vídeo no YouTube, ele já pesquisou no Google, ele já leu as avaliações que tem do médico no Google. Então, ele já é um cliente que vai exigir mais de você no sentido de explicação, de tempo, de material para se mostrar, de material de apoio, né? E antes não, antes ele só chegava e ouvia. Então, Sim, isso também sim. mudou Porque a bastante. indicação já era praticamente um cliente vendido ali, né? Porque Uma você. venda. Eu acho que é o que a gente sempre fala, acho que você também. A indicação hoje é uma venda já realizada, ela ainda existe. A Uhum. grande questão é que hoje não dá para você viver apenas de indicação, né? O escritório de Sim. contabilidade é a mesma coisa. Uma coisa, um ponto que foi um case mesmo que eu tive real e realmente confirmo o que você está dizendo. A gente tem um cliente que é uma oncologia, uma clínica de oncologia, ela faz o tratamento de oncologia dentro da clínica dela. E assim, quando a gente estava ainda, eu estava prospectando com ela, a gente estava conversando, eu falei assim, nossa, doutora, mas como é que você consegue ganhar assim? Porque ela tem um faturamento significativo, mais ou menos 800, 900 mil por mês. E eu falei assim, nossa, doutora, mas como que você consegue competir com grandes centros de oncologia, que nem o AC Camargo, né, são grandes hospitais de referência, e ela falou assim, Bruno, duas coisas: velocidade de resposta e atendimento. São os dois principais pontos que a gente analisa a fio aqui. Porque algumas vezes, né, meu pai mesmo foi tratado no AC Camargo. Realmente, não que seja um atendimento ruim, mas é um atendimento mais frio, porque é uma grande, querendo ou não, é uma grande produção Massa, ali, né? É volume. uma, é uma indústria ali de oncologia. E aí você tem um atendimento mais próximo, acredito que a pessoa se sinta mais aconchegada, né? E velocidade de resposta, porque realmente nesses grandes centros você não tem muito com quem conversar, né? É sim ou não e próximo, então acho que isso reforça o que você disse. Um ponto que eu queria perguntar é com relação às informações. No meu meio, que é o meio mundo contábil, a gente tem que tomar muitas vezes cuidado com o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Como que funciona nesse seu tratamento com o CRM? Existe um limite que até onde você pode chegar? Como é que funciona para a gente entender? Sim, e isso é muito importante, porque todo profissional da saúde tem o seu conselho e tem regras diferentes. A regra da medicina é diferente da odontologia, que é diferente da veterinária, da fisioterapia. Então, cada conselho tem a sua regra em relação à divulgação do serviço, né? A primeira regra, que eu acho que, se bem entendida, é a mais importante, a mídia ela deve ser usada como canal informativo e não como canal de venda. E isso parece meio revoltante no sentido de, eu não posso mostrar equipamento, eu não posso mostrar meu paciente, eu não posso mostrar procedimento. Não, não pode. Mas você pode se mostrar, que é o mais importante. Então, você, profissional da saúde, pode contar o que você responde todo dia dentro do consultório. Então, todo dia você responde a pergunta de, mas quando eu tenho dor de cabeça, qual pode ser a causa? Então, você não vai diagnosticar, mas você vai chamar atenção. Olha, se você sofre com dor de cabeça, assim, procure, é importante. E é isso que traz o paciente, porque ele te ouvindo todos os dias, e não precisa ser todo dia, mas ele te ouvindo de vez em quando ele precisar, ele quer ir com você. Empatia é o que mais vende na saúde.
não é o profissional ir lá e colocar que hoje a consulta está de tanto por tanto, sabe? Não é isso que vai te trazer paciente. Pode até trazer, mas não é o paciente qualificado. Isso quem vai fazer são as grandes redes que precisa vender volume, número de consultas, né? Eu vou te dar o exemplo de um cliente meu que ele trabalha com longevidade, né? Que é eu ia falar que é um tema na moda, mas acho que é um tema importante da gente olhar. Eu sou suspeita que eu sou gerontóloga, então o envelhecimento é a minha área, né? E ele trabalha com a longevidade e assim é cara a consulta, são caros os medicamentos, são caros os exames, né? Mas não é você chegar na internet, perdão, perdão, mas não é você Nada. chegar na internet e falar que você vai dar um desconto na consulta que vai trazer esse público. Você vai trazer um público que não vai conseguir pagar depois o tratamento, então não adianta, né? E no caso dele, o que a gente fez foi comprar um programa de rádio para ele. Então, uma vez por semana, ele fala na rádio durante Ah, que uma legal. hora contando sobre envelhecimento. E isso faz que ele tenha uma agenda de 3 meses, assim, consulta com ele daqui a 3 meses. Então, assim, não precisa do Instagram, ele usa a rádio. Então, cada um vai achar o seu modelo, aonde está o paciente que você precisa Que legal isso. conversar para que ele se aproxime de você, né? Sim. Tem paciente que ainda funciona muito bem recebendo cartinha no correio. Você precisa voltar, porque já faz mais de um ano que você não faz seu check-up. E funciona super bem, porque eu estou falando com pacientes de 70 anos, de 80 anos, entendeu? Então, entender o paciente é importante. Agora, em regras gerais, sobre o conselho, não pode divulgar preço, não pode divulgar forma de pagamento, então divido no cartão e não sei quantas vezes. Não pode falar que você é melhor que o outro, ou que você faz alguma coisa que só você faz. Não pode mostrar equipamento, procedimento. Ah, mas tem um monte de profissional que faz. Tem, mas assim, se for seguir a regra do conselho, é isso. E eu não acho que Uhum. entrar numa sala de parto e mostrar você fazendo um parto vai me animar a ser o meu médico. Pelo contrário, eu vou Sim. ficar assim, gente, será que no meu parto ele vai tirar uma foto enquanto eu tô lá? Então, assim, Exato. é, sabe? Mas se você é uma pessoa que quer ser vista, você vai achar esse público, é Sim, o público sim. que quer ser fotografado por você. Então, Eu achei cada muito, um vai encontrar seu público. eu achei muito interessante. Depois eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu achei interessante quando você trouxe essa questão dos canais, né? Que realmente hoje os grandes experts aí das clínicas médicas, gestão, eles só ficam falando de Instagram, YouTube e as Uhum. redes que são o padrão agora que são utilizadas. Tem mais algum case achei muito interessante você falando que depende do cliente, porque tem cliente que não vai estar na rede social, né? Exato. Você falou da questão de anúncio, que às vezes anúncio na rádio. Acho que conta alguns cases que você teve diferente do que a gente costuma ver. Tudo que sai da mídia tradicional chama below the line, né? Ou seja, são as ações que a gente faz que não são. Antes a TV era a grande mídia, né? E você tem vários profissionais que se fizeram na televisão, profissionais de cirurgia plástica, de obstetrícia e até muito da área de fertilização que se fizeram nessa área. Exato. E não quer dizer que não funcione, tá, gente? Hoje ainda funciona, mas tem que lembrar uma coisa: quando você vai para a televisão, você está indo para atender um país, né? E aí você tem que ver, por exemplo, se você faz uma cirurgia robótica específica no Einstein e a pessoa talvez se desloque lá do Amazonas para vir aqui. Então faz sentido você participar de um programa de entrevista na televisão ou usar um programa desse para uma divulgação interna. Então, eu fui entrevistado num canal que talvez não tenha representatividade para você, porque é algo que falou com um público distante da tua clínica, mas que quando você pega essa entrevista e manda via WhatsApp para os seus clientes e coloca numa TV interna, faz com que os seus pacientes falem, nossa, o doutor foi entrevistado, e te indica e compartilha. Então, não é a entrevista em si, mas o que você faz com ela. Aí, por exemplo, você tem o público idoso, vai falar de catarata. Eu tenho um cliente de oftalmologia que a gente fez sobre catarata. O Facebook é ótimo, porque o Facebook fala com o idoso. O idoso ele gosta de subir o álbum de fotos, ele gosta de ver as fotos de toda a família, tem muito mais a ver com o Facebook do que com o Instagram.
Então faz sentido eu fazer uma ação de catarata no Facebook. É, eu fiz uma ação de fertilização in vitro, pensando em ovo doação, em trazer as pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa. O Facebook trouxe uma quantidade absurda de pessoas para a clínica, porque tem a ver com uma renda mais baixa, né? Com uma população com um pouco menos de acesso, faz sentido. Agora, vamos falar de cirurgia plástica, vamos falar de Da estética, o estética, Instagram faz muito mais sentido, muito né? A bem. gente Dermatos. dermato, ou mesmo assim, vascular, eu trabalho muito Instagram. É, agora eu estou com um doutor que faz a parte de ortopedia, mas de prevenção, então vamos falar de prevenção. Ah, mas ao mesmo tempo, quando eu falo de cirurgia de coluna, eu falo no Facebook, eu não falo no Sim, Instagram. Então, depende muito de cada tipo, né? E também das ações below the line, que é o que eu estava falando. Então, vamos fazer uma ação, um evento. Então, é, a gente tem agora, sei lá, a gente tem mês da mulher, tem isso, mas você pode criar uma ação específica. sim, Laboratórios criam, os próprios médicos criam, ou ações conjuntas. Então, eu tive uma sim, vascular que ela fez uma ação conjunta com o cardio e a academia. E aí eles criaram um programa em conjunto que a pessoa sim, paga a mensalidade da academia com um acréscimo que já faz parte de ter a endócrino, a vascular, tinha o endócrino também, endócrino vascular e o cardio, entendeu? sim. Então, você pode montar ações em conjunto, você pode montar eventos na sua clínica, são todas ações que independem de mídia e que você usa o seu WhatsApp interno como meio de divulgação e Sim, as pessoas acabam compartilhando. sim, Então, por exemplo, semana do sono. Se você não dorme bem, mande esse e-book para quem você conhece que não dorme bem. E aí você dispara um sim, e-book que que está levando informação. Então compartilhava. não tem Sim, problema nenhum. Informação sim, eu posso dar, né? sim, Então ele está levando informação e as pessoas sim, vão compartilhando essa informação. Se você juntar isso com uma semana, então venha para o consultório nessa semana, sim. você acaba trazendo muita gente. Uma coisa que você comentou, que realmente linka com a próxima pergunta que eu ia fazer, que eu acredito que você enfrenta isso muito nas clínicas que você visita, é as leads que já são leads da própria clínica, né? Algumas vezes você vai em clínicas que tem 10, 15 anos de mercado e ele tem um mailing ali, ele tem um volume de leads absurda que ele não trabalha aquilo. Para o médico que está vendo esse vídeo hoje, tem alguma dica que você pode, assim, cara, faz isso, faz aquilo, doutor, vamos seguir por aqui, que assim, de início, logo, algumas vezes você já dá essa dica para ele, para esses e-mails, para esses telefones que já estão na base dele, que já foi cliente dele? Esse é o ouro de cada clínica e é onde as clínicas realmente perdem grandes oportunidades. Ficam Eu atrás de falo isso porque quem. eu tenho uma cliente de clínica odontológica, ela tem 10 anos de base de e-mail e telefone. Ela fala, Bruno, eu não sei o que que eu faço com isso, mas eu sei que isso aqui tem um tremendo valor. Valor. Então, Uhum, e ela não consegue exatamente. sair do. Então, por exemplo, para responder essa doutora, por exemplo, o que que você falaria? Essa ainda é mais fácil, porque assim, é, a odontologia, diferente da medicina, você consegue trabalhar um pouco melhor a questão da prevenção, de chamar mais. E assim, a clínica odontológica chama para todas as especialidades, né? O médico nem sempre, o médico às vezes atende uma só, então é mais difícil você fazer uma ação. Por exemplo, você tem uma carteira de oncologia. É super delicado você fazer uma Exatamente. ação, né? Você trabalha com hemodiálise, não dá para eu fazer uma ação, mas assim, eu posso fazer fidelização e devo, tá? A fidelização de mandar o parabéns no aniversário, uma Ah, legal. fidelização de mandar, sei lá, a semana da Até porque saúde, pode ser lembrando, você pode ser referenciado, né? Ó, lógico, acho que essa é a e ideia. lembrar. Mas só que aí você tem que ter outro serviço para oferecer. Porque a odontologia sempre tem outro serviço para oferecer, diferente da medicina que pode ser que não tenha, entendeu? Sim.
que depois você terminou o tratamento comigo, eu não tenho mais nada que eu possa te oferecer. A odontologia sempre tem, então é muito mais fácil trabalhar esses leads numa Sim, clínica odontológica, né? sim, Porque a pessoa pode já ter feito todo o tratamento dela, não ter nenhum problema dentário e ter vontade de fazer um sim, clareamento, uma sim, estética. Então, a sim. odontologia é o mais fácil para trabalhar com todos esses leads, tá? Dependendo das áreas, então, você pode fazer uma ativação para fazer um novo procedimento, dependendo da área da medicina, obviamente, tem que ser mais delicado. Aí seria mais um Fidelização. remember, mais um feliz aniversário, ou algumas vezes um envio Exatamente. de algum Então, por informativo. exemplo, uma clínica oncológica ou hemodiálise, qualquer uma dessas que é mais difícil de a gente fazer uma reativação, eu posso fazer um trabalho de conscientização para que ele distribua para outras pessoas. Então, eu posso fazer um vídeo, eu posso fazer um e-book, qualquer material que rode. Então, eu estou usando o meu paciente que não tem o que consumir para enviar para outros. Porque quem já passou pelo tratamento conhece vários outros que precisam de tratamento. Então, Exatamente. ele é a melhor pessoa para fazer essa divulgação para você. E normalmente numa parte oncológica, sempre, querendo ou não, né? Infelizmente existe a questão do desespero da pessoa referenciar o Sim, quanto antes, né? Porque, ó, putz, descobriu, exato. então tem que ter um contato rápido. Uhum. Pode E falar. então, agora vamos voltar lá para a clínica odontológica. Uhum. Então, na clínica odontológica, você pode ter lá um trabalho de a cada 6 meses entrar em contato com todo mundo que não veio, falando que precisa voltar, ok, né? Mas nem sempre, pensando em você, se o seu consultório te liga e fala, ai, Bruno, tá na hora de você voltar, você fala, ah, agora não, deixa para janeiro, a gente dá uma enroladinha, assim, porque a gente não acorda de manhã e fala, uhul, vou no dentista, Diz. né? Mas vai que ela te manda mensagem, você fala, ai, estava precisando mesmo, que bom que você ligou e a gente. Então, é uma parcela pequena que retorna nessa ação, mas retorna, tá? Então é importante fazer. Agora, se eu junto nessa ação, por exemplo, eu te ligo no mês do seu aniversário, Bruno, como é o mês do seu aniversário, se você voltar nesse mês, você ainda ganha o kit odontológico, uma escova elétrica. Você fala, ah, estava com preguiça, mas vou aproveitar para ir, porque aí eu já ganhei meu kit. Exato. Então, já te ajuda a vencer a preguiça, né? Ou então, alguma coisa específica. Estamos fazendo a semana do alinhador, a semana do implante, a semana do clareamento. Aí, por ter uma vantagem, você fala, ah, estou enrolando com isso e tal, vou fazer, né? Então, trabalhar esse mailing que as Com os clínicas gatilhos, né? têm é riquíssimo, seja com um Sim. evento, com aniversário, com uma reativação anual, né? É bem importante. Dermatológicas, odontológicas, acho que dá para fazer nesse estética, principalmente, né? Tudo que você tenha serviços que podem gerar desejo, que não Sim. tenha obrigatoriedade de uma necessidade, né? Um ponto que você comentou, que o Fábio, ele é especialista em Facebook para clínicas, ele fala para mim, né, Bruno? Não para de chover clínicas aqui para mim, que algumas vezes a gente faz toda uma estratégia de Facebook, ou faz uma estratégia outbound, ou faz uma estratégia Instagram, o que for. Só que na hora da recepção desses leads, as clínicas não estão preparadas para o volume de informação que vai chegar. Que nem você comentou, de colocar algumas vezes o médico numa TV, numa televisão, ou algumas vezes no rádio. O volume, porque não vai chegar só lead bonitinha, vai chegar todo tipo de lead, né? E me conta um pouquinho dos cases que você teve com relação à chegada desse volume, algumas vezes da secretária conseguir ou não conseguir filtrar esses tipos de leads. Tá. Antes de eu te dar a solução, eu vou te contar de um caso que a gente teve. Uma doutora que eu atendo, ela é amiga da Ana Maria Braga, e aí num dia faltou um convidado, ela soube um dia anterior para faltar um convidado. A Ana Maria pediu para a assessora ligar para ela e falar: Ó, você vier aqui para o Rio, que ela é de São Paulo, você vier aqui para o Rio, cedo, na primeira entrevista eu te encaixo. Então, assim, ela conseguiu ser encaixada ao vivo na Globo, da Ana Maria, para contar do consultório dela. Mas a assessora ligou, tipo, fim da tarde, a doutora estava na casa dela, pegou as coisas correndo, ponte aérea à noite e tal. Foi correndo pro programa, mas nem pensou em avisar a secretária dela que ela estaria entrando ao vivo na Globo no dia seguinte de manhã, tá?
E aí o telefone começou a tocar perguntando se era do consultório da doutora, que foi na Globo, da doutora que estava falando. E a secretária não tinha ideia do que estava acontecendo e falou que não para um monte de gente. Não teve um agendamento, nenhum, zero agendamento. Esteve ao vivo na Globo e zero agendamento, tá? Porque chegou um momento que não parava, a menina tirou o telefone do gancho. Então, não sei o que está acontecendo e chega disso, entendeu? Mas assim, a gente esquece de coisa boba, a gente faz as ações e esquece de preparar a equipe, porque é a Sim, equipe que vai lidar com isso, né? Do mesmo jeito que não adianta eu divulgar, se eu vou numa TV, divulgar um número de telefone. Uma pessoa vai conseguir falar, várias outras não vão, entenderam? Então eu tenho que pensar realmente em como fazer. Aí as pessoas fazem uma campanha no Facebook e no Instagram, só que não tem quem responda. O doutor fala assim: ah, à noite eu respondo. Não, à noite ele não vai responder. Porque não é só responder. Você responde, a pessoa responde de foi de volta. volta. Aí você responde, ela responde de volta. Não é simples assim. Ah, a minha secretária faz. Gente, a sua secretária atende o telefone, responde o WhatsApp, abre a porta, limpa as coisas, repõe. Que momento ela vai fazer isso? Ela começa a fazer, mas ela não consegue fazer. Então, se a clínica vai trabalhar com anúncio em mídia, ela tem que ter alguém para responder. Não pode ser a secretária. Não tem como. Não vai funcionar. Diferente de postagem, porque postagem tem uma resposta, duas, três, não é aquela coisa de você receber 100 mensagens num dia, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: não dá para sua secretária fazer isso. Se você for trabalhar com anúncio, você precisa ter uma pessoa exclusiva para ser o seu comercial, para ser uma pessoa que vai responder, que vai ganhar o lead agendado, que vai ganhar o lead comparecido ou fechado. Não dá para misturar, tem que realmente ser coisas diferentes. Não é uma recepcionista que vai fazer isso. Agora, uma outra questão que eu vejo é que antes de ir para a mídia, tem que explorar internamente primeiro, né? Explorar tanto o mailing quanto a possibilidade de indicação, sabe? Coisas bobas do tipo, você já tem o cartão virtual aqui da clínica? Vou mandar no seu WhatsApp, compartilha com os amigos, põe lá no grupo da família. Já indicou a gente? Ó, lembra de falar do doutor. Coisa boba mesmo, gente. É que a gente não faz, E que você né? já vai Então, testando, né? exato. Então, imagina quanto você poderia fazer dentro da sua própria clínica. Olha, semana que vem é a Semana da Mulher, então se tiver alguma amiga, avisa ela. Coisas assim, bobas, bobas, tá? Sim. Você falou da odontologia, eu fiz uma ação agora com uma clínica. Sabe esses espelhinhos com pezinho? Ah, sei. Espelho com pé. A gente colocou em cima do balcão com um texto assim: teste aqui seu sorriso. Todo mundo chegava e colocava a cara lá e perguntava a Regina, o que que é isso? Ah, é porque a gente está fazendo uma ação X, e aí você contava a ação que você estava fazendo. Então, é para gerar isso, gerar interesse, gerar estímulo, uma TV interna. As clínicas deixam lá na Globo, deixam, sabe? O maior concorrente hoje de uma clínica, gente, não é outra clínica, é a viagem, é o iPhone, sabe? Eu vou gastar com saúde ou eu vou gastar com diversão, eu vou gastar com tecnologia. E tá lá a TV passando 500 outras coisas, enquanto podia estar divulgando o que você faz. Seu Sim. paciente não sabe todos os serviços que você presta, não sabe todos os especialistas que estão na sua clínica. O diploma da parede hoje vai para a TV interna, é ali onde você mostra as suas formações. Porque na sua sala você não fica falando, eu sou especialista nisso, naquilo, eu palestrei não sei em qual congresso, não dá para falar isso. Então, na TV interna, você pode mostrar tudo isso. Quantos pacientes já foram atendidos na sua clínica? Quantas cirurgias você já fez? Você é referenciado em quais hospitais? Então, nossa, tem tanta coisa que você É para pode fazer um mostrar upsell, lá. né? Nossa, e se você trabalha com estética, os casos, caso clínico, depoimento de paciente, que é coisa que convence mais do que um depoimento de paciente, Sim. eu falo assim, é muito melhor ter TV interna. Não consegue ter TV interna? Faz impresso mesmo, faz um caderno de depoimento, faz um fotolivro com seus casos. Ok, mas a gente precisa usar a recepção como um espaço de venda, como é a tua vitrine, Sim. né? Então, a recepção ela tem que ser preparada para que o paciente, enquanto está ali, esteja vivendo, vivenciando a sua clínica e desejando
ser tratado É por um você. ótimo exemplo, porque realmente é uma oportunidade, muitas vezes, de você colher um depoimento de uma pessoa que fez um clareamento, algumas vezes dermatologicamente falando, fez um tratamento, e aí, naquele momento que aquele cliente, aquele paciente está sentado ali para fazer um procedimento X, ele já está gerando desejo para ele fazer o X mais 10, que vai ser um pouco mais caro. Acho que essa é a ideia, né? Por exemplo, um vascular que eu atendo, a gente colocou lá na TV, não tinha TV interna. Gente, eu não estou falando de clínicas grandes, não. Esse vascular é o consultório dele, só tem a recepção, consultório dele e acabou, não tem mais nada. Não é uma estrutura gigante. Mas na recepção, uma TVzinha lá interna mostrando que dava para fazer a secagem de vasinhos com espuma, com laser, sabe? As técnicas. Todo mundo entrava já no consultório perguntando o que que é aquela espuma? O que que é aquele laser? Qual é a diferença? E se fosse você, profissional, oferecer, pareceria que você quer É uma ganhar venda. mais, Exato, que é uma venda. A pessoa perguntando, não, a pessoa perguntando, você está ajudando ela. exato, Então, ainda exato. faz metade do seu trabalho lá fora ainda. Para quem tá vendo, para vendo esse vídeo agora, realmente é uma ótima dica. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas é realmente uma oportunidade. Tô tentando imaginar aqui para o meu mundo, é que realmente no mundo contábil, hoje, principalmente, reduziu muito a É visita, virtual. né? Hoje é muito Uhum. virtual. Talvez o que a gente possa pensar nisso é quando a pessoa entra no na nossa sede virtual, né, para baixar os documentos, tentar trazer algum case nesse sentido, mas acho que achei uma ótima ideia. Ou, por exemplo, Pode falar. uma vez por mês você manda um videozinho para os seus clientes, para toda a sua base. Então, olha, esse é o mês do imposto. Então, nesse vídeo aqui, algumas dicas. Esse é o mês do e-social, né? Algumas dicas nesse É vídeo. legal também. Cada mês você cria um, porque eu recebi o seu vídeo. Eu penso, putz, isso aqui eu tenho que mandar para minha irmã, isso aqui eu tenho que mandar para não sei quem, sabe? A gente vai Faz uma lista de compartilhando o vídeo transmissão. Exato. porque ele é bem Exato. interessante. Ó, Realmente a uma lista de boa. transmissão não funciona, tá? Não. Então Não. seria envio pessoal. Hoje a gente, Um a um. assim, gente, para alguém receber a sua mensagem, a pessoa tem que ter cadastrado o seu contato no telefone. Então, Uhum. por exemplo, você contabilidade, provavelmente eu tenha o telefone do meu contador Exato. gravado. Funciona. Agora, pensando em clínica, o número de pessoas que gravam o telefone da clínica não é tão grande, tá? Sim. E às vezes a clínica trabalha com números diferentes, então o número que ela manda o WhatsApp não é o número que ela faz o agendamento, então tem que tomar cuidado com isso, porque só entrega para quem tem o seu número registrado. Estrada. Mesmo assim, a lista de transmissão ainda tem uma taxa de entrega, e isso dá para vocês verem, façam o teste. Antes de você fazer o envio, você vai lá nas estatísticas do WhatsApp, vê o número que tá, não dá para zerar, mas dá para ver o número. Então tá, sei lá, tá número 24 mil de envio. Enviei 1.000. Quantos ele falou que eu enviei? 24.300. Então ele entregou 300. Tá? Entendi, Então isso entendi. dá para vocês testarem, para vocês verem quanto realmente está sendo entregue cada mensagem que vocês enviam hoje. Mas aí a dica seria envio um a um. Se for o caso do seu cliente não ter o seu contato, então eu vou mandar para toda a minha base de pacientes. Faz 3 anos que eu não falo com ele, a chance dele não ter é muito Exato. grande, né? Aham. Então, Entendi. fazer o contato individual ou usar os bots de WhatsApp. Existem programas que fazem esse Sim. envio individualizado. Sim. Uma pergunta que a gente entra agora mais na área das secretárias. Existe algum treinamento seu específico para secretárias ou é global? Dentro do treinamento, a secretária está inclusa? Não, assim, o treinamento, o meu maior treinamento, assim, o treinamento que eu tenho mais alunas chama Recepção Nota 10. É um treinamento específico para Para recepcionistas. acionistas. É. Tá. Então, ele é um treinamento para quem que passa por todas as áreas. Então, como eu me visto, como eu falo, como eu atendo telefone, como eu respondo WhatsApp, como eu organizo a minha mesa, como eu agendo, como eu cobro o paciente, como eu diminuo faltas e até a parte de como eu ajudo a despertar um interesse na recepção, a fechar um tratamento, a chamar esse paciente que não fechou. Então, tudo o que se passa de tarefa numa recepção tem nesse treinamento Recepção Nota 10. Os treinamentos que você tem hoje é o Recepção Nota 10. Tem mais algum? Não, tem vários. Aí depois que a pessoa fez a recepção nota 10, você tem clínica que a recepção já funciona muito bem e que ela fala Sim. assim, não, o meu problema não é agendar, cobrar, trazer o paciente, é que eu quero atender
encantar, eu quero ir um nível além, eu quero vender Sim. Ah, eu vi tratamentos um mais vídeo seu, caros. sim, Exatamente, porque às da vezes, gente, Disney. a gente funciona muito bem para o nosso cliente, só que a gente não consegue vender acima de um determinado valor ou atrair um público para um tratamento mais caro. Aí eu tenho um modelo Disney de encantamento ao cliente, que é como faz uma clínica se organizar para ser encantadora e conseguir vender tratamentos mais altos, tá? Mas eu tenho todos os treinamentos que uma clínica precisa. Então, se o problema é gerir, eu tenho o gestão de clínicas, que a Ah, gente legal. passa por todas as áreas. Então, como é que eu contrato uma pessoa, como é que eu passo as tarefas, como eu formo os processos, como eu formo o preço de venda da minha clínica, todas as formas possíveis de cobrança, como é que eu pago um colega que vem trabalhar para mim. Então, esse é o curso de gestão de clínica. Aí eu tenho um problema de venda. Então, aí a gente tem o doutor em vendas, como captar o cliente, como ser Belo visível nome. de forma ética. É bom Doutor em nome, né? vendas. É. E como é que eu apresento o plano de tratamento, faço a negociação, lido com objeção. Então, vem desde a captação até o fechamento do tratamento, tá? E aí a gente tem vários cursos pequenininhos e Sim. daqui a pouco a gente vai estar com o nosso portal aí no ar. Ah, legal. E aí no portal a gente tem ali vídeos, né? Porque aí não é um treinamento, são Sim. aulas, como um Netflix. Então Vai você ser uma vai lá e fala assim, assinatura. eu quero ver alguma coisa sobre motivação, sobre pagar comissão. Aí você vai lá e Uhum. pega uma aula específica sobre um Sobre o tema. determinado tema. Mas a gente abrange todas as áreas que uma clínica precisa. A clínica, desde o zero até começar a faturar, você consegue atender. Pô, meu problema é gestão de pessoas. Tem um treinamento de Exatamente. gestão. Meu problema é minha secretária, que ela não consegue vender. Tem treinamento para ela. Isso, Minha questão é financeira. Tem treinamento de gestão da exatamente. empresa. Pô, E legal. não importa o tamanho. Então, a gente tem treinamentos para quem é um consultório ou para quem eu não tenho meu consultório, eu presto serviço em outras clínicas, mas eu tenho desejo de montar um. Sim. Até eu já tenho uma clínica que fatura muito, ou eu sou uma clínica de luxo que atende um público extremamente exclusivo. A gente tem treinamento para todos os momentos de uma clínica. E esses treinamentos são 100% online, tem presencial? Como é que divide? São 100% online, porque eu Tá, moro em Milão, na Itália, né? Então é tá. difícil eu estar presencialmente. Eu vou para o Aham. Brasil uma, duas vezes ao ano, e quando eu vou, eu faço presencial, mas é essencialmente online. O que eu faço é se a clínica precisa de alguma coisa específica. Então, assim, eu quero que você aborde este tema, que seja só para as minhas secretárias, a gente faz em company online. Aí eu Legal. treino Consegui especificamente fazer. para aquela clínica. Legal. E com relação à parte de mentorias, você tem algum planejamento de mentorias que você faz além dos treinamentos, que realmente é um tete a tete, é uma conversa com o doutor? Existe um upsell além disso? A gente estava calculando aqui que a gente faz uma média de 100 mentorias por mês. Nossa. É bastante. Mentoria é o que a gente mais faz aqui. Porque normalmente a pessoa quer É, tirar a dúvida dela, né? Aquela isso, dúvida ali, então acho que exatamente. faz sentido. Então, às vezes a pessoa quer um plano, vou mudar minha clínica de região, preciso de ajuda para saber como eu faço essa mudança. Tenho um mail gigante, eu quero construir as ações para esse meu mail. Então, vamos construir três, quatro ações de Ah, legal. reativação. Meu Instagram não tá bom, eu quero que você veja meu Instagram. Tô com um problema na minha equipe, não sei como dividir tarefa, não sei como ser mais produtiva. E aí eles trazem o problema específico que a Sim. gente trabalha nas mentorias. Com a conversa que eu tive com o Dr. Rodrigo uma vez, eu falei assim, cara, doutor, a dor é tão grande nessa questão da secretária, né, que algumas vezes eu fico pensando, pô, será que não faz sentido alguém abrir uma empresa de várias secretárias muito bem treinadas, que fazem vendas muito bem e a gente intermedia, né, o paciente, essa empresa de secretárias e os médicos que não conseguem contratar. É, Existe, então, é isso existe esse tipo de serviço? existe. Eu tenho até parceria com alguns que fazem, por exemplo, tem empresa que pega os leads que chegam e fazem o agendamento para você. E tem empresas de secretária virtual que fazem toda a parte de agenda e reagendamento. Qual é o problema? Isso funciona bem para quem é pequeno, para quem não tem condição de ter um recurso internamente. Mas se você tem condição de ter o recurso, não faz muito sentido, porque
a pessoa entender da sua cultura, saber falar de você, saber vender o seu tratamento, ela precisa estar junto de você. Então, é muito difícil alguém que faz isso para vários profissionais conseguir passar o seu diferencial, conseguir. Gente, assim, se você atende convênio, se você atende, seu valor é mais baixo, é fácil. Agora, como é que eu justifico que a sua consulta custa R$ 1.200? Você tem que entender muito bem do que o doutor faz, né? E depois essa pessoa pode ligar no meio do caminho, ela vai precisar de ajuda, vai precisar de informação. Então, vale para quem é pequeno e ainda não consegue ter um recurso, mas a partir do Sim, momento que tem um recurso, aí eu sim. já não acho mais válido. Falando hoje especificamente, que eu acho que foi a grande ferramenta de mudança, né? Acredito que você vai concordar com isso, na questão comercial foi o WhatsApp. É, pelo menos no mundo contábil hoje, eu falo, né? O e-mail só não está em desuso porque realmente ele ainda é uma ferramenta formal de você, pelo menos no mundo contábil, é uma ferramenta formal de você estabelecer uma conexão com o cliente. Então, quando você envia por e-mail, além de enviar o e-mail, você está formalizando, que o WhatsApp hoje ainda não consegue trazer essa formalização, seja judicial, seja. Mas ainda pode sim ser utilizado, mas aí você tem vários preâmbulos, que você pode perder o número, o WhatsApp pode acabar aquela conversa, pode apagar. Então, o e-mail ainda tem a sua função, acredito, mais formal. Mas para a área comercial, pelo menos eu aqui dentro do escritório, que nem eu estava falando, esse ano para os meus alunos, a gente teve acho que mais ou menos 44 leads convertidas. Eu acho que eu tive uma lead que foi por e-mail, porque a pessoa Bruno, você não respondeu meu e-mail. E ela teve que me ativar de tão em desuso que estava na área comercial. Como que foi para você, no mundo médico, essa questão do WhatsApp? Porque eu acho que para mim melhorou. Eu não sei se para você os médicos reclamam ou se eles, pô, acho que também melhorou. Bom, no mundo médico, o e-mail não caiu em desuso porque eles recebem os exames por e-mail, né? Então, o contato É com os formal. laboratórios e toda a formalização de cirurgia é feita por e-mail com os hospitais e tal. Então, ainda para eles é uma ferramenta que ainda é importante. Para o cliente final, o e-mail é login, né? Você ainda precisa de e-mail para logar em tudo que É, você vai fazer. Então, ele não morreu porque ele é o login. Mas o WhatsApp mudou a quantidade de telefonemas que as clínicas recebiam, é porque os verdade. telefones tocavam muito. E aí vai depender de como a clínica conduziu. Então, tem clínicas que têm volume de atendimento de convênio e que não fazem atendimento de convênio via WhatsApp, só faz via telefone, né? Tem clínicas que, ao contrário, colocaram tudo via WhatsApp. A diferença é, por telefone, para eu agendar uma consulta antes, eu demorava 1 minuto. Por WhatsApp, a consulta vai e volta um monte de vezes. A conversa é longa, porque aí a pessoa pergunta, aí você está atendendo, aí você volta, a pessoa não está mais lá, daí ela te chama daqui 1 hora. Então, assim, para as secretárias, deu um baita trabalho a mais do que elas tinham quando elas falavam Ela no só passava o telefone. telefone. Porque antes era assim, olha, eu queria agendar, então tem terça às 15, aí às 15 não, então às 16, tá bom. Agora não, agora mas a pessoa pergunta, aí você responde, ela faz outra pergunta, aí você responde, e fica esse vai e volta. Dá muito trabalho agendar por WhatsApp, gente, muito trabalho. E por WhatsApp, a pessoa conta uma história, manda áudio, vários áudios. Então, assim, para as recepcionistas, deu uma baita complicada, tá? Por outro lado, acabou aquilo do não consigo falar com você, que era um grande problema nas clínicas, ligar e dar ocupado, ligar e ninguém atender, né? Então, também ajudou nisso. Agora, quando a gente vai repassar os WhatsApps, a gente vê que fica um monte de coisa que não foi respondida, de Sim, conversa que não conseguiu terminar, até por sim, causa da própria ferramenta. Se você não sim, tem um serviço que você assina, que faz esse controle, é muito confuso, porque vai entrando um abre, o sim. outro abre, nossa, é uma confusão danada no atendimento. Então, assim, ajuda, mas complica. Aqui dentro, por exemplo, quando a gente tem o WhatsApp comercial nosso, isso eu indico para todo contador, ter o WhatsApp comercial, que é aquele primeiro oi, né? Não é um cliente seu ainda, ele está prospectando contabilidades e a gente fecha por ali. Quando a gente encerra aquela negociação que deu ok, ele vai virar um cliente, a gente pega esse número e passa para um WhatsApp interno. Que aí realmente esse Uhum. WhatsApp só é passado para clientes. A clínica é a mesma coisa? Existe esse comercial, e aí quando vira um paciente, ele entra no WhatsApp Se a interno? clínica tiver alguém comercial, porque se a clínica não tiver alguém comercial, são 2 celulares para Hum, recepcionista.
tomar conta, entendeu? Entendi. Então, quando a clínica tem departamentos separados, ela consegue trabalhar com números separados, até Uhum. o número do financeiro é um, o número do comercial é outro, Sim. do atendimento ao cliente é outro. Agora, quando ela só tem a recepcionista, e aí a gente divide em dois números, aí é que a recepcionista se perde mesmo. Existe um ideal de secretária por faixa de faturamento? Por exemplo, doutor, você está faturando em torno de 40 mil por mês. O mínimo que você precisa ter é uma secretária. Você está faturando 5 mil por mês. Tá, tudo bem, dá para você tocar sozinho. Você está faturando 200 mil por mês. Como é que é essa questão, quantidade de secretárias versus faturamento? Eu não sei se existe É. essa relação, é a Não, quantidade. não é por faturamento, porque depende, o faturamento depende muito do procedimento que você realiza, do valor da sua consulta. Então, pode ser que você tenha um alto faturamento com um baixo número de pacientes, não tem problema. A dificuldade da secretária é volume. Então, quantas mensagens ela tem que responder por dia? Tudo bem, mas ela só responde mensagem? Não, porque ela também abre a porta, ela também faz o cadastro, ela também faz a Com o cobrança. controle Então, financeiro. tem muito mais a ver com o número de pacientes do que com o valor gerado, tá? Hoje, se você vai abrir uma clínica, então, se você vai comprar uma franquia de uma clínica, a franquia não deixa você abrir uma clínica sem você ter pelo menos uma secretária, um comercial, que é uma pessoa só para captar pacientes, e alguém que faça área técnica, então auxiliar, enfermagem, alguém que seja suporte para o doutor na área interna e uma faxineira. Então, Sim, se você vai comprar uma franquia, isso é o básico que eles vão exigir de você, sim. tá? Comentando um pouco sobre essa questão da área comercial, que realmente hoje acho que se você se especializa nessa área, você consegue ter realmente um salário muito bom, né? Sim. Porque hoje a gente está falando de tratamentos que às vezes podem chegar a 10, 15, 20 mil reais e você está sendo comissionado por isso, né? Eu É, tenho clínica odontológica que os tratamentos são 100 mil, 120 mil. tem uma clínica de implante capilar, acho que é 60, 70 Uhum, mil reais. uhum. Cobra por fio, né? E aí o doutor fala assim que o meu comercial fala assim, que praticamente ela ganha mais dinheiro que eu, porque É, ela me traz os clientes e é engraçado isso, porque realmente acho que, na minha opinião, não sei se eu estou falando uma besteira, mas o secretariado ainda não acordou para isso, né? As meninas que atendem o secretário ainda não viram um mercado ali ainda, né? Porque se é uma dor muito forte, provavelmente falta profissional, concorda comigo? falta profissional e eu não acho que ele virá do secretariado, tá? Eu acho que quem não acordou ainda é vendedor de loja, é comercial de outras Ah, que áreas que legal. poderia estar atuando na área da saúde, porque a recepcionista não gosta de vender, tá? A recepcionista, ela gosta de recepcionar, de organizar, de cuidar do doutor, mas ela odeia vender. Então, toda vez que a gente tenta migrar a recepção para o comercial, a gente acaba perdendo um recurso bom e tendo um recurso ruim. Sim. E quando os doutores me falam assim, mas onde eu vou encontrar esse comercial? Eu falo assim, procura quem vende Mary Kay, quem vende, porque essa pessoa rala Que muito legal. para conseguir Exato. alguém para vender. Então, assim, ela tem isso do eu preciso vender, eu dependo de Sim. resultado, né? Então, a gente tem que pegar pessoas comerciais e ensinar a área da saúde Exatamente. Nossa, que legal que para conecta com o elas. meu também, porque é o que eu digo para os alunos. Fala assim, eles falam, mas como é que eu acho essa pessoa? Eu falo assim, você vai na Cato, coloca call center, você vai ter um monte de gente, e aí você filtra por prospecção ativa, ou seja, a pessoa que fala. Porque a parte contábil você ensina, a parte fiscal você ensina. Você não vai achar um cara do fiscal vendedor, esquece, você não vai ter esse Exato. profissional. Só que você vai achar um Uhum. vendedor. Você vai pegar e ensinar esse cara a vender, né? A parte fiscal. Exatamente. Não, mas é engraçado que realmente, você viu que como conecta as coisas? Porque eu acho que é um mercado muito grande, com altas comissões, né? Dependendo se a pessoa se formar muito bem. E dentro dos seus treinamentos tem isso também focado para essa pessoa. Sim, a gente tem treinamento só de comercial, mas acho que antes disso é mudar a cabeça do profissional da saúde, tá? Porque ele está acostumado a ter uma recepcionista que ganha lá o salário base de recepcionista, Exato, e não é isso, assim que vai funcionar um comercial. Um comercial exato. você tem que comissionar, tá? Tem que comissionar.
E eu tenho um exemplo aqui, gente, muito recente, porque uma das clínicas que eu presto consultoria foi uma clínica que abriu agora em fevereiro. Então, assim, é uma clínica que vai fazer um ano ainda, tá? E começou lá com faturamento de 40, 60 mil, não lembro, foi indo, aí chegou em perto de 300, vai. No meio do ano chegou perto de 300. E o comercial dela teve um problema, saiu, ela ficou um mês sem comercial. Nesse um mês sem comercial, ela faturou 180. Então, de 300 para 180. Foi a única coisa que mudou na clínica. Não mudou os profissionais, não mudou ponto, não mudou nada. A única coisa que mudou é que ela ficou um mês sem um comercial. Então, impacta diretamente. Por quê? Porque você não tem quem feche. Você não, saiu da sala do doutor, sai assim, vou pensar, vou ver. O comercial ele te ajuda a pensar junto, a lidar com essas objeções, E fechamento, né? Que é o principal, fechar, É, né? Fechar o lead, porque algumas vezes é o que você falou. Você pergunta, ele responde, você pergunta, ele responde, mas e aí tem que ter uma hora uma pessoa ali que uma vá agenda, fechar, né? né? Tem que ter alguém que agende, que faça essa pessoa vir, que entenda essa pessoa, exatamente. Então, assim, comercial é essencial, é o segredo, eu diria, das clínicas que crescem bem. Lógico, né? Que qualquer empresa tem três pontas, é produção, gestão e vendas. Então, você pode ter um comercial que traga gente, se você não atender bem, já era, tá? Aí, às vezes, você atende bem, mas depois a gente não tem o resultado de tratamento, aí também não adianta. Então, assim, tem que as três pontas tem que estar legal. Gente, pensa comigo, se a gente fosse montar uma loja de sapato, tá? O que é mais importante numa loja de sapato? Aí a gente pensa, o sapato. Não é o sapato. Sabe por quê? Porque se você tiver cliente, o sapato você arruma em qualquer lugar. Agora, se você tiver sapato e não tiver cliente, não adianta nada. Então, a gente tem que entender que essa função do comercial é muito importante. Lógico que depois, se o sapato não for bom, você não vende de novo. Então, eu entendo isso. Mas a gente precisa entender que para vender, precisa primeiro Sim, fazer com que essa pessoa chegue. sim, Depois, você vai arrumar o resto, é óbvio. Eu não sim, estou dizendo que a sim, parte técnica não é importante. É ela que vai gerar a indicação, é ela que vai fazer o cliente ficar, ok, mas antes do cliente conhecer o doutor, ele passou por um atendimento telefônico, ele passou por um atendimento presencial, e se esse atendimento não foi bom, pode ser que ele nem chegue na tua sala. sim, Então, sabe, o profissional da saúde, ele investe muito em treinamento para ele, em aperfeiçoamento, e acho que esse foi um dos fatores que mais me chamou a atenção para migrar para a área da saúde, essa vontade sempre de melhorar, de, sabe, principalmente eu que estou fora do país, assim, a medicina e a odontologia no Brasil são incríveis, gente, são incríveis realmente. Tanto a parte técnica quanto a parte de atendimento, de estrutura, são muito incríveis. Onde a gente peca, né? A gente peca porque a gente não se divulga, sabe? Não sei nem se a gente acredita que a gente é tão incrível, então a gente não se divulga, devia se divulgar muito mais. E a gente acaba não dando o mesmo treinamento para a nossa equipe. Então, a gente sim, tem níveis muito diferentes sim, de atendimento. Profissionais maravilhosos, mas que têm um atendimento no WhatsApp muito ruim. sim. Muito básico. É muito básico. Presencialmente, ali a recepção acaba não sendo Sim, aconchegante, não pensa em estrutura, não pensa no sensorial, né? Um sim, aroma no ambiente, algo um pouco mais confortável, um café, sabe? Começar a pensar, ter um pouquinho mais de atenção na sim. experiência do paciente, faz com que sua clínica realmente se destaque muito. Se você não quiser abrir isso, não precisa abrir, tá? Mas, o que seria uma comissão ideal para uma menina do comercial hoje, que você Eu acho que acredita? depende muito da clínica, tá? Depende muito de Existe um valor, porque percentual assim, ideal, assim, igual corretor de imóveis, 6%. Não sei. não existe, tá? E não existe por quê? Porque depende, do momento em que a clínica já está. Então, por exemplo, eu vou trazer um comercial, a minha clínica fatura 200 mil por mês. Faz sentido eu pagar comissão sobre esses 200 mil se ela já faz isso sozinha? Não faz muito sentido, porque a Exato. clínica vai continuar vendendo os 200 mil. Faz sentido tudo o que passar desses 200 mil. Então, eu Sim, preciso criar um plano de comissão que diga, a partir de 200 mil, você tem X% de comissão, porque 200 mil a gente faz sozinho. sim, Agora, não, eu sou uma clínica que não faturo nada, eu estou trazendo a pessoa para começar comigo. Então, óbvio, ela tem que ganhar em cima de tudo que eu faço. Então, depende muito. Tem clínica que o valor de tratamento, o ticket médio é R$ 1.000.
E tem clínica que o ticket médio é 10 mil, então não faz sentido eu pagar 0,5% ou 2%, porque depende qual é o meu ticket médio, tá? É uma O coisa que muito você aberta. precisa, que é uma coisa muito aberta, exatamente. Então, o que eu sempre sugiro, quando você vai trazer uma pessoa, veja de onde você está partindo. Então, eu já faturo 50 mil, então a comissão começa a partir de 50 mil, tá? Ah, eu não vou trazer uma pessoa especialista do mercado, eu vou pegar alguém que é da minha equipe, eu vou Vou desenvolver, formar. eu vou formar. Então, talvez você não pague comissão por fechamento, você pague por meta. Então, se a gente fechar 230 mil, você vai ganhar Ah, R$ 1.000 de legal. bonificação. Se a gente fechar 300 mil, você vai ganhar 2 mil. Então, eu trabalho Uhum, por faixa e uhum, não por venda específica, tá? uhum. Agora, por venda, o importante é você ver assim, que pelo menos esse valor da comissão dela corresponda, que ela consiga chegar pelo menos a 50% a mais do salário dela. Então, se faz uma conta e vê quanto isso daria. E que se ela for muito boa, ela consiga dobrar o salário. Então, aí você Sim, consegue pensar sim. nessa, qual percentual você consegue trabalhar com a pessoa. Uma dúvida de fechamento que seria mais uma curiosidade. O que que você vê de diferente na medicina no Brasil para do exterior, da Itália, por exemplo? Existem diferenças de Nossa, questões total. comerciais? O que que você vê? A gente faz assim no Brasil, aqui na Itália faz de outra forma. Qual que é a diferença? Tem muitas diferenças. Então, assim, do mesmo jeito que o Brasil tem o SUS, a Itália tem um sistema público de saúde, Hum. tá? Que tem uma diferença. Então, por exemplo, no Brasil, se a gente chamar uma ambulância, não importa para o que a gente chama, a gente não vai pagar. Aqui, se você realmente chamou por uma super urgência, você não paga. Se era uma coisa não tão urgente, você vai pagar 100 euros. Se é uma coisa banal, você vai pagar 200 euros. Então, muda um pouco, assim, é tudo público? É, mas, por exemplo, você vai fazer um exame, se é um exame muito importante para você e tal, você não paga. Agora, se é um exame que, tipo, não é caso de vida ou morte, talvez você vai pagar 20 euros, 30 euros. Então, tem uma participação da pessoa. E isso faz com que não existam convênios. Então, Ah, é, muda muito porque não tem a questão do convênio aqui. Existem, sim, umas assegurações, como é que fala em português? Não é convênio, uma seguradora, uma seguradora, é isso, um seguro-saúde. Existe um seguro que você pode ir num médico particular e depois pedir o reembolso Ah, para o seu legal. convênio e reembolso uma parte, mas não é uma coisa difundida, assim, é uma coisa que algumas empresas pagam para alguns funcionários, não é uma coisa que você compre, entendeu? Que você faça. Então, você acaba não tendo essa cultura do particular e nem do convênio que a gente tem no Brasil. Agora, pensando em clínicas de estética, clínicas odontológicas, qualquer clínica odontológica, eu visitei várias já, tem um comercial ou o próprio doutor faz o comercial. Então, você sai da sala do doutor, você vai para a sala do comercial, ou com um comercial ou com um doutor, e ali ele passa o valor do plano, ele pergunta sobre Sim. parcela, ele tenta te dar um desconto se você for pagar à vista, exatamente igual, não muda muito o que é feito aí no Brasil. Uma pergunta até que você comentou agora é que eu achei interessante você falar que o doutor faz o comercial. Eu sempre indico muitas vezes para o próprio contador participar do comercial quando ele está no início. Então, vai colocar um dinheiro no Google Ads, no Facebook Ads, começa pequeno, 300, 350, 400, e aí você vai recepcionando aquelas leads, você vai entendendo como é que é o fluxo, e depois lá na frente você contrata algumas vezes uma pessoa do call center, uma pessoa de prospecção ativa para filtrar isso até chegar em você. Você acha que o doutor no comercial funciona, ou a doutora, no caso, no comercial funciona? Até que faixa? Até que momento você, ó, levanta a mão e coloca uma pessoa, por exemplo? Hum, Vamos lá. Tem um doutor que eu atendo que da odontologia e ele faz lente de contato faceta, que é as capinhas, né, que coloca no dente Sim, para fazer a transformação do sorriso e que é caro. É um tratamento caro. Sei lá, cada faceta custa entre 2, 3 mil e para fazer uma boca são sim, 20 e exato. poucas, né? Então é um tratamento caro. E ele usa o Instagram dele para isso. Então sempre foi ele a responder o próprio Instagram. E usa patrocinado, ele faz parceria com as influencers, então quando elas fazem alguma coisa, vem bastante
lead, e Uhum. sempre foi ele. Até o momento em que você fala assim, gente, não durmo, não como, não vivo, não faço mais nada, eu preciso de alguém que faça isso. Aí ele colocou alguém para fazer e caiu o resultado. Óbvio, porque uma coisa é você falar direto com o doutor, você fazer as perguntas, né? Então caiu o resultado. Mas óbvio também que não dava para ele continuar do jeito que ele estava. Então, por mais que você treine a pessoa, nunca vai ser o doutor falando, tá? Então, o que que a gente fez com ele? Um serviço misto. Então, essa pessoa atende primeiro o lead, ela tem umas perguntas. Então, você já fez exame? Você me manda uma foto do seu sorriso para eu ver, porque aí a gente vai testando quanto a pessoa está realmente quente, Sim, né? E aí a gente testou duas estratégias. Uma foi jogar para dentro de um grupo VIP. Então, olha, eu vou te colocar num grupo de WhatsApp, o doutor está nesse grupo, ele tira as perguntas por lá, porque aí a pergunta de um já aquece todos os outros que estão no grupo, né? Já não é mais falar no um a um. E a gente testou a estratégia da consulta online. Então, como você quer muito, eu vou marcar um horário para você bater um papo com o doutor antes de te agendar aqui. E as duas estratégias funcionaram muito bem, tá? Porque quem vinha para consulta online queria realmente um papo com o doutor e dali ele conseguia agendar e aí já estava vendido. Quem passou pela consulta online veio e a gente fechou. E no grupo já era um aquecimento de um tempo maior. Então, vinha pergunta, no grupo a gente mandava alguns cases, alguns testemunhos, e a gente percebia que as pessoas marcavam, mas com um pouco mais de tempo, não era tão efetivo quanto a consulta online. Então, acho que a partir do momento que você não consegue fazer, você precisa criar outras estratégias para que venha quem é quente para você e a sua equipe sim. consiga continuar aquecendo. A estratégia de grupos de WhatsApp para trazer informativo, você acha que funciona? Isso é até uma pergunta pessoal, porque eu sempre quis fazer publicidades no Instagram chamando para um grupo de WhatsApp informativo. Então, acho que é uma pergunta mais minha do que porque eu sempre tive essa ideia. Meus grupos, eu trabalho muito com essa estratégia, para mim, funcionam muito bem, porque no grupo a gente troca muita informação, assim, então, que nem agora. Um dos grupos acabou de postar, gente, o que vocês vão fazer para a Copa do Mundo? E aí as clínicas vão colocando, eu preparei isso, eu preparei isso. Aí eu entro e ponho alguma coisa e falo, nossa, aí eles falam, ainda bem que eu sigo ela, e assim continua no grupo. Ah, que legal. Então, os Vou grupos começar a ajudam as ativar próprias isso. clínicas a trocar experiência entre elas. E também a gente, por exemplo, vou fazer uma live hoje, joga lá no grupo, né? Senão, como é que eu informo todas essas Sim, pessoas todas sim. as vezes, né? Sim, mas o grupo seria o grupo de paciente, por exemplo. Você acha que isso faz sentido? No meu caso, seria o grupo de clínicas médicas, porque são meus possíveis prospects, né? Os clientes que eu quero atingir. E ainda assim faria sentido. Então, esse grupo VIP que eu falei do doutor é um grupo de possíveis pacientes, é de Pacientes, exato, prospect, exato. Que né? legal. Mas só vai funcionar se eles verem ganho. Então, Sim, eu fico aqui, o doutor está sempre mostrando um caso, está sempre pondo um sim, testemunho, de vez em sim. quando tem uma palestra com ele, então Ah, se eles veem legal. ganho, eles continuam. Agora, se Entendi. não veem ganho, Legal. Bom, doutora, agradeço imensamente seu tempo, já estamos chegando no final. Realmente, eu achei muito legal porque a gente consegue conectar muitas coisas, acho que por ser atividades profissionais, né, e por a gente depender muitos anos de indicação, né, que sempre foi os maiores cases de sucesso de escritório de contabilidade, e agora eu percebi que nas clínicas médicas, culturalmente a gente demora um pouco a mudar, né? E a gente está mudando aos normal. poucos o mercado. Então, eu agradeço muito o seu tempo, o compartilhamento de informações. E precisando também, eu fico à disposição para a área contábil, se precisar tirar dúvidas. Tem meu Instagram, brunonascimento.med, e passo o seu Instagram também. Enfim, fico à disposição. Primeiro, obrigada. Com certeza, vou te chamar para estar lá no meu canal também. O meu é @dicas para clínicas, facinho de lembrar, todo mundo seguir. E tem dicas lá todos os dias para sua equipe, para você. Então, me sigam lá. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct. E assim, muito obrigada pelo canal, por a gente poder bater esse papo, compartilhar ideia e com certeza fazer alguma coisa juntos. Fechou. Obrigadão, doutor. Abraço. Imagina! Tchau, Tchau, tchau. tchau.